Você está afirmando que não se trata apenas de uma nave alienígena, mas de algo impulsionado por energia nuclear? O que o leva a acreditar nisso? A medição aponta 10 gigawatts de potência. Essa é a assinatura energética registrada a partir do enigmático objeto 3I Atlas. E tal nível simplesmente não deveria existir em algo natural. Em teoria, esse viajante interestelar deveria ser nada mais que um cometa comum, uma massa gelada refletindo a luz solar. Porém, as imagens mais recentes em alta definição revelam uma realidade inesperada. No lugar da típica cauda cometária, observa-se um casulo luminoso voltado diretamente para o Sol. O padrão de luminosidade é incomum, com um corte abrupto no brilho. Segundo a Avi Loeb, de Harvard, dificilmente estamos diante de um fenômeno natural. Tudo indica tratar-se de um artefato que aparenta ter um tipo de propulsão, movendo-se de forma intencional por entre os planetas. 10 gigawatts, que desafiam a lógica. Algo verdadeiramente estranho atravessa o nosso sistema solar. No dia 1º de julho de 2025, o conjunto automatizado de telescópios Atlas, sigla em inglês para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, registrou o alerta. O terceiro visitante interestelar conhecido havia sido detectado, vindo de além do nosso Sol. Batizado de 3I Atlas, esse objeto inicialmente não despertou maiores preocupações. Diferente do misterioso corpo alongado apelidado de Oumuamua, parecia, à primeira vista, apenas um cometa tradicional. Tinha um brilho difuso ao redor, uma coma, exatamente o que se espera de uma bola gigante de gelo e poeira se aproximando do Sol. O gelo aquece, vira gás e cria um belo halo. Caso encerrado, certo? Errado. O que ninguém te conta é que, quanto mais olhávamos, menos sentido tudo fazia. Muita gente é fascinada por espaço. Mas mesmo para astrônomos experientes, o que veio em seguida foi um choque. Quando o telescópio espacial Hubble fez uma observação mais detalhada, as imagens revelaram algo que não deveria ser possível. Cometas têm caudas que são empurradas para longe do Sol pelo vento solar e pela pressão da radiação. Mas o 3I Atlas não tinha uma cauda clássica. Em vez disso, ele apresentava um casulo de poeira com formato de gota, estendido em direção ao Sol. Era como ver a fumaça de uma fogueira sendo soprada para dentro do fogo. Esse foi o primeiro grande sinal de alerta. Mas então veio a questão da luz. Avi Loeb, ex-diretor do Departamento de Astronomia de Harvard, e um colega, mergulharam nos dados, analisando o perfil de brilho desse estranho fenômeno. O que encontraram foi de cair o queixo. A luz da coma se dissipava de forma extremamente acentuada, muito mais rápido do que qualquer cometa conhecido. Veja bem, nem tudo é o que parece. Loeb percebeu que essa curva de luz tão íngreme levava a uma conclusão inacreditável. O Sol não era a principal fonte de iluminação. O objeto estava iluminando a nuvem de poeira de dentro para fora. Ele estava gerando sua própria luz. E a quantidade de energia necessária para isso era astronômica. Loeb calculou que o objeto emitia uma potência contínua de 10 gigawatts. Para colocar em perspectiva, isso equivale à energia gerada por 10 usinas nucleares de grande porte operando a plena capacidade aqui na Terra. Isso não é um brilho fraco, é um colossal farol de energia no frio e escuro do espaço. Esse único fato muda completamente o rumo da história. Se está gerando sua própria luz, então todas as estimativas iniciais de tamanho estavam erradas. O modelo original, baseado na luz refletida, sugeria que o 3I Atlas era enorme, talvez com cerca de 20 quilômetros de diâmetro, 2 vezes o tamanho do asteroide que extinguiu os dinossauros. Um objeto tão grande assim é incrivelmente raro. Mas, se ele possui um reator interno, os cálculos de Loeb indicam que o objeto pode ser minúsculo.
talvez com menos de 100 metros de diâmetro. Um objeto tão pequeno gerando tanta energia é, cientificamente falando, algo inédito na natureza. Isso desafia o nosso entendimento da física. Simplesmente não conhecemos nenhum processo natural capaz de fazer uma rocha de 100 metros produzir a energia de um pequeno país. E o mistério só se aprofunda a partir daqui. Mas sua impossível fonte de energia não era o único segredo que ele escondia. Uma trajetória com propósito. Quando um objeto viaja por milhões, ou até bilhões, de anos entre as estrelas, espera-se que sua trajetória seja aleatória. Ele deveria surgir em qualquer ângulo, vindo de qualquer direção. Mas o 3I Atlas é diferente. Sua trajetória é estranhamente precisa. Ele está viajando dentro do plano da eclíptica, o mesmo disco achatado, onde orbitam todos os planetas do nosso sistema solar. As chances de um objeto interestelar aleatório alinhar-se tão perfeitamente com esse plano são incrivelmente baixas, algo em torno de uma chance em 500. É como lançar um dardo do outro lado de um campo de futebol e ele cair perfeitamente alinhado na linha de meio campo. É possível? Sim, mas preciso demais para ser ignorado. E as coincidências não param por aí. A rota do 3I Atlas parece quase uma visita guiada pelo nosso sistema solar. Depois de passar pelo Sol, sua trajetória o levará surpreendentemente perto de vários planetas importantes. Em 3 de outubro de 2025, ele terá um encontro às cegas com Marte, passando a cerca de 29 milhões de quilômetros. Essa distância é suficiente para que a câmera de alta resolução da sonda Mars Reconnaissance Orbiter registre as melhores imagens já feitas dele. Depois, ele seguirá em sua jornada, rumo a uma aproximação com Júpiter. Avi Loeb descreve essa trajetória como ajustada com precisão e deliberada. E levanta uma possibilidade inquietante. E se essa rota não for um acidente? E se o objeto estiver mapeando nosso sistema, observando os planetas, ou até mesmo lançando sondas menores? A ideia soa como ficção científica, mas a mecânica orbital é difícil de ignorar. E é aí que a história fica ainda mais estranha. O telescópio espacial James Webb fez outra descoberta bizarra. A nuvem de gás ao redor do 3I Atlas é composta quase inteiramente de dióxido de carbono, com pouquíssima água. Para um cometa comum, essa proporção é um paradoxo. Essa química incomum, somada à ausência de uma cauda de vapor d'água, adiciona mais uma camada ao mistério. Alguns cientistas afirmam que isso apenas indica que o objeto se formou em um sistema estelar muito diferente. Mas Loeb propõe uma explicação mais provocadora. E se o objeto não for um cometa, mas uma nave espacial? E esse brilho seria o motor nuclear queimando uma fina camada de poeira interestelar acumulada durante sua longa jornada. O CO2 poderia ser parte dessa poeira cósmica, e não a composição interna do objeto. As evidências estão se acumulando. Talvez estejamos diante de algo totalmente fora da nossa experiência. Se não é natural, o que poderia ser? Desmembrando as teorias. Qual é, afinal, a verdade sobre o 3I Atlas? A comunidade científica está profundamente dividida. De um lado, a maioria dos astrônomos prega cautela. Eles argumentam que estamos testemunhando um cometa natural, ainda que muito estranho. O universo é imenso e não deveríamos nos surpreender ao encontrar objetos vindos de outros sistemas estelares que não seguem as mesmas regras locais. Para eles, o brilho incomum pode vir de gelos exóticos que ainda não conhecemos, ou de uma composição rara vinda de um sistema alienígena. Eles afirmam que rotular isso como uma sonda alienígena é pular etapas, falta evidência suficiente. Para esses cientistas, é um enigma fascinante, mas que provavelmente tem uma explicação natural esperando para ser descoberta. E eles têm razão ao lembrar que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Do outro lado está Avi Loeb.
liderando um grupo menor, mas vocal, de cientistas que acreditam que devemos considerar a alternativa. Ele argumenta que insistir na explicação de cometa é como ver um carro e dizer que é um cavalo de forma estranha, simplesmente porque é o que você está acostumado a ver. A lista de anomalias é longa demais para ser ignorada. A fonte interna de energia, a trajetória precisa, a ausência de uma cauda cometária, a assinatura química estranha. Loeb não afirma que seja definitivamente uma nave alienígena. O que ele diz é que a possibilidade é alta o suficiente para que seja levada a sério. Ele criou algo chamado escala de Loeb para classificar objetos interestelares e, atualmente, atribui ao 3I Atlas uma nota 4 em 10. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade significativa de ser artificial. E o fato é, estamos em um momento fascinante da história. Será que estamos deixando escapar algum detalhe crucial que vai fazer tudo se encaixar como um fenômeno natural? Ou será que estamos vivendo uma revelação em câmera lenta? O primeiro indício de que não estamos sozinhos. A verdade é que ainda não sabemos. Mas a próxima passagem próxima a Marte pode ser o momento da verdade. As imagens de alta resolução da câmera HiRISE talvez consigam finalmente separar o objeto de seu brilho, revelando seu verdadeiro tamanho e forma. Veremos uma rocha espacial irregular e dentada? Ou algo fabricado? Essa é a pergunta que paira sobre todos nós enquanto olhamos para as estrelas, imaginando o que há lá fora. Talvez a resposta já esteja nos observando de volta. Uma mensagem no nosso DNA. Vamos levar isso ainda mais longe. Estamos há décadas procurando por sinais de rádio, por mensagens esculpidas em asteroides, por algum tipo de olá cósmico. Mas, e se estivermos pensando nisso da maneira errada o tempo todo? E se uma civilização avançada não estiver interessada em se comunicar? E se, na verdade, o interesse dela for construir? Isso nos leva a uma das teorias mais incríveis e perturbadoras sobre o 3I Atlas. E se aquela fonte de energia de 10 gigawatts não for um motor para mover o objeto, mas sim uma fábrica construída para criar algo? É nesse ponto que Avi Loeb faz um alerta profundo. Podemos estar interpretando um evento biológico como se fosse um evento físico. A teoria sugere que o 3I Atlas é uma sonda de panspermia, uma espécie de nave-semente cósmica. Veja bem, há décadas cientistas discutem a ideia de panspermia. O conceito de que a vida na Terra pode ter se originado a partir de micro-organismos vindos do espaço, talvez trazidos por cometas ou asteroides. Mas essa nova hipótese vai muito além. Não seria um acaso. Seria panspermia dirigida. Uma civilização antiga e hiperavançada poderia ter construído frotas dessas sondas automatizadas, jardineiros cósmicos projetados para cruzar a galáxia e semear mundos promissores com os blocos fundamentais da vida. Aquele brilho impossível? Talvez não seja calor ou luz de um reator nuclear, mas a bioluminescência e a assinatura energética de um gigantesco processo biológico de fabricação. A sonda poderia estar usando sua fonte de energia para montar aminoácidos complexos, proteínas ou até mesmo nanorobôs autorreplicantes, a partir de átomos simples coletados no espaço interestelar. A estranha nuvem rica em dióxido de carbono talvez não seja poeira. Pode ser o meio nutritivo ou o subproduto desse processo. Loeb alerta que devemos ter cuidado com o que desejamos. Se essa teoria estiver certa, o 3I Atlas não é apenas um visitante, é um sistema de entrega. Sua trajetória cuidadosamente planejada, passando por vários planetas do nosso sistema solar, de repente, começa a fazer um sentido assustador. Pode estar liberando nuvens de organismos microscópicos, engenheirados, projetados para prosperar em diversos ambientes, da atmosfera rarefeita de Marte aos oceanos de uma lua como Europa e até aqui na Terra. Mas nem tudo é o que parece.
Muitas pessoas se empolgam com a ideia de descobrir vida alienígena, mas o alerta de Loeb é direto. Isso não seria uma descoberta. Seria uma chegada. Um organismo artificial vindo de outra biosfera poderia ser totalmente incompatível com a nossa. Poderia agir como uma espécie invasora em escala planetária, um competidor microscópico contra o qual nossa biologia nativa não teria defesa. Poderia reescrever o ecossistema do nosso planeta desde a base, não por maldade, mas simplesmente por ser mais eficiente. Procuramos homenzinhos verdes, mas a verdadeira invasão alienígena pode estar acontecendo em um nível que nem conseguimos ver. E se a missão da sonda não for semear vida, mas acabar com ela, desencadeando o grande filtro? Existe um conceito sombrio e perturbador na cosmologia chamado grande filtro. A ideia de que há algum tipo de barreira ou desafio que impede as civilizações de se tornarem interestelares. Pode ser guerra nuclear, colapso climático ou algo que sequer conseguimos imaginar. Mas uma teoria assustadora, amplificada pelos avisos de Avi Loeb, sugere que o filtro não é algo que fazemos conosco mesmos. É um teste que vem de fora, e talvez nós já o tenhamos falhado. Essa teoria redefine o 13 Atlas não como um explorador ou jardineiro, mas como um sentinela, uma armadilha cósmica, uma máquina do juízo final. E o que a ativou fomos nós. Pense nisso assim. Por milhões de anos, esse objeto vagou silenciosamente pelo espaço, inerte, apagado. Então, ao entrar em nosso sistema solar, de repente se acende, brilhando com a potência de 10 reatores nucleares. Por que agora? A resposta arrepiante pode ser: ele nos detectou. Pode ter captado as ondas de rádio do nosso planeta, a assinatura térmica de nossas cidades ou até mesmo a luz dos nossos telescópios o observando. Nesse cenário, o objeto seria uma sonda Berserker, um conceito da ficção científica que tem ganhado força entre alguns teóricos. Uma arma autônoma, criada por uma civilização extinta, com a missão de localizar e eliminar qualquer forma de vida tecnológica emergente. Seu código seria simples: encontrar vida inteligente e neutralizá-la antes que se torne uma ameaça. Isso muda completamente o significado de tudo o que vimos até agora. Aquele brilho não seria um motor, seria um sistema de armas sendo ativado. E a fragmentação do objeto, o fato de ele ter começado a se desintegrar ao se aproximar, não seria um processo natural de degradação. Seria uma implantação planejada. Loeb adverte: podemos ter cometido um erro catastrófico ao assumir que esse era um objeto passivo. Ao estudá-lo, ao iluminá-lo com nossos instrumentos, podemos ter disparado seu protocolo final. Os pedaços que se desprendem do corpo principal não são apenas destroços. São projéteis com alvos próprios. A trajetória deliberada em direção a Marte e Júpiter agora parece menos uma exploração e mais uma jogada estratégica para obter melhores ângulos de ataque sobre todo o sistema solar interior. Então, o 13 Atlas é um mensageiro de outra civilização? Ou apenas a rocha mais estranha que já vimos? O que você acha que está realmente acontecendo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios cósmicos.